Olá, meu nome é Marina Leite e sejam muito bem-vindos à minha apresentação para o 5º Encontro Mineiro de Psicolinguística, a respeito de um estudo sobre as variáveis temporais da fala disártrica, parte 2, duração de pausas preenchidas, sob orientação de Rui Rocha Neves. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre as disfluências, ponto-chave do meu trabalho. Elas podem ser definidas como consequências de problemas na formulação da mensagem, tanto durante o processo de planejamento quanto de produção da fala. Elas são encontradas em todas as línguas e elas podem ser consideradas como parte de 5 a 10% de todo o total do discurso. Existem diversos tipos de disfluências em todas as línguas, incluindo o português brasileiro, mas no meu trabalho houve o foco maior nas pausas preenchidas, consideradas um período de hesitação com preenchimentos, como no português, e eles anotam elementos muito importantes para poder entender como o processamento do falante ocorre e qual é o potencial papel comunicativo que elas contêm, tendo em vista a duração, o controle do falante a respeito da produção desses elementos e as suas implicações na percepção da fala. Diversos estudos com pacientes com doença de Parkinson propõem que esses realizam pausas mais longas quando comparados a indivíduos saudáveis. Esse trabalho investigou a natureza das pausas preenchidas entre os indivíduos saudáveis e com doença de Parkinson. O principal modelo de produção de fala que vai ser seguido pelo meu trabalho vai ser o de William Levitt, um modelo que se articula de modo paralelo, incremental e online. Levitt divide o modelo de produção de linguagem em 3 principais módulos: o conceitualizador da mensagem, o formulador gramatical e o modo articulatório. De acordo com o modelo apresentado, as disfluências podem ser resultado de problemas em diversos momentos da produção, desde a conceitualização até a verbalização. Segundo o autor, esse processo de monitoramento do processo da fala só é possível por parte do falante em virtude de um segundo loop de percepção, tanto proposto por um parser interno, pré-articulatório, e um parser externo, pós-articulatório. Como objetivo primário, a pesquisa tentou verificar se há diferença do tamanho das pausas preenchidas entre participantes com doença de Parkinson e controle, e com objetivos secundários, averiguar se há diferenças entre tarefas de linguagem e, se no grupo clínico, verificar se há diferença nessas medidas antes e depois da dose de medicação. Esse trabalho é parte do estudo translinguístico da disartria na doença de Parkinson, comparação franco-brasileira. Na minha pesquisa foram selecionados 2 principais subgrupos do corpus global, o de fala espontânea, em que os participantes conversavam com o entrevistador, e um de descrição, em que os participantes narravam uma história a partir de figuras. Juntamente com os grupos controle e os participantes do grupo com doença de Parkinson, numa condição antes da aplicação do medicamento matinal e depois da dose de medicação. Foi utilizado como principal ferramenta de análise o programa PRAT, para identificação, segmentação e etiquetação das disfluências de reparo encontradas. As ocorrências foram anotadas manualmente com a sigla FP, Field Pause em inglês, pausa preenchida, e posteriormente transcritas manualmente, numa ferramenta de Excel. Aqui está um exemplo de como o programa foi utilizado por meio de um text grid. Em relação aos principais resultados, tendo em vista a normalidade e homogeneidade dos dados recolhidos, optou-se pela realização do teste ANOVA de uma via. Encontrou-se uma diferença significativa na comparação entre grupos na tarefa de conversa, ou seja, grupo controle, on e off. Testes post-hoc apontaram uma diferença entre grupos controle e on e entre off e on. Na tarefa de narração, não foram obtidos dados suficientes para análise estatística. Especula-se que a diferença de duração dos áudios e a natureza da tarefa de narração, em que há mais orientação para os participantes sobre a produção do conteúdo da fala, resultou na ocorrência de menos pausas. Aqui estão as referências. Obrigada.